Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, abençoe a todos nós que estamos aqui no salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor e também aqueles que estão nos assistindo de casa através do Facebook e depois, mais tarde, através do YouTube. Que Deus abençoe os nossos propósitos. Ilumine a nossa reunião, que possamos ser inspirados pela espiritualidade, para que possamos, todos nós que estamos aqui ou em casa, possamos aproveitar as lições da noite de hoje. Então, vamos à nossa reunião que está iniciando agora, em nome de Deus, nosso Pai. Bem, antes de entrar no assunto da noite de hoje, vamos fazer aí uma introdução, que é sempre importante. Uma das coisas mais importantes é a gente ter a certeza, a confiança que nós somos espíritos imortais, que estamos passando por uma experiência na carne, na matéria. A vida verdadeira, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Não que aqui seja uma pátria de mentira, não. Aqui é uma grande escola. E como toda escola, a gente vai trocando de sala, a gente vai sendo promovido, a gente vai aprendendo. E assim a gente vai fazendo a nossa evolução. Gostaria de lembrar que o contrário de morte não é vida, é nascimento. A palavra vida não tem contrário. Nós temos uma vida só. Ou estamos aqui na carne, ou estamos na pátria espiritual. Então, fatalidade na vida material só existe duas. O dia que nós chegamos aqui e o dia que nós partimos. E a fatalidade no campo espiritual é a angelitude que nós vamos atingir daqui centenas, milhares de reencarnações. Um dia, todos nós seremos arcanjos. Aliás, Jesus fala isso, né? Vós sois deuses, vós fareis o que eu faço e muito mais. Jesus também começou como nós, em outros planos que nem existe mais, onde ele fez o crescimento espiritual, onde ele fez a evolução dele. É um espírito puro. Um dia nós chegaremos lá. Hoje somos espíritos imperfeitos. Gostaria de lembrar que encarnação é tomar um corpo de carne. E reencarnação é reencarnar, é tomar um corpo de carne novamente. Então, quando nós encarnamos, nós assumimos um corpo de carne. E quando nós reencarnamos, nós repetimos a encarnação. A diferença de encarnação para reencarnação é isso. Então, reencarnação é encarnar de novo. Então, a palestra da noite de hoje, o título dela é Jesus e Vidas Sucessivas. Nós acabamos de ver, agora há pouco, na leitura preparatória, uma lição em que Jesus fala da necessidade de voltar. Onde os bons retornarão para continuar a sua evolução em linha reta, mais felizes, mais tranquilos. E aqueles que fizeram mal também retornarão em reencarnações expiatórias, até que despertem para o amor. Porque todos somos filhos de Deus. Então, uns vão mais rápidos, outros mais devagar. Então, vamos ver aqui uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Xavier. O título da mensagem é Vidas Sucessivas. Então tem uma citação nessa mensagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, onde Jesus fala assim: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Que passagem é essa?
Esta passagem, gente, é aquela do encontro de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, que tinha ouvido falar de Jesus, das maravilhas que Jesus fazia, das curas. Ele tinha ouvido falar do homem que tinha curado cegos, que tinha curado paralisados, que tinha expulsado o espírito maligno das pessoas, que tinha curado de uma vez só 10 leprosos. Eu fico pensando, a gente vê na vida de Jesus, coisas que Jesus fez fantástica, caminhar sobre as águas, a multiplicação dos pães. Mas uma coisa que eu acho fantástica em Jesus, na vida dele, é a cura dos leprosos. Imagine os leprosos daquela época, gente. Já sem as pontas dos narizes, sem os dedos, com feridas, com os pés, às vezes, sem os dedos. E Jesus cura 10 de uma vez. Imagine aquele momento, aquelas peles, aquelas partes do corpo sendo restauradas, limpando, voltando a ser saudáveis. Um espetáculo, uma coisa fantástica. E apesar de tudo isso, somente um deles veio agradecer. 9 deles vazaram. Foram voltar para casa, foram voltar para Esbórnia, foram cuidar da vida deles. Um deles voltou para agradecer. E era samaritano. Então, gente, Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus. Mas para não chocar os seus pares, porque ele era um dos senadores ali do Sinédrio, né? Era um doutor da lei. Um homem que ensinava as Escrituras, que conhecia as Escrituras sagradas. Mas ele simpatizava com Jesus, mas não podia aparecer para os outros. O que ia falar dele? Então ele foi à noite conversar com Jesus. Então ele começa falando com Jesus, que ele só poderia ter vindo de Deus para fazer as maravilhas que ele fazia, só poderia ter vindo de Deus. E provavelmente Nicodemos deve ter dito a Jesus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para quando eu morrer, eu vá para o reino de Deus? E Jesus então fala: não verás o reino de Deus se não nascer de novo. E veja que Nicodemos entendeu, porque Nicodemos deveria conhecer essa história de ressurreição, de retorno. Porque veja que tem uma passagem em que Jesus está conversando com os apóstolos e Jesus pergunta para os apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? E os apóstolos disseram: dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, ou um dos profetas que voltou. Todos eles tinham morrido, todos tinham desencarnados. Se voltou porque eles entendiam que voltavam. Só que nome naquela época não era a reencarnação, era a ressurreição. Ressurgiriam. Então, o Nicodemos, que era doutor da lei, deveria saber disso. Mas então ele pergunta para Jesus: Senhor, mas como pode ser isso? Um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez. Você vê que ele entendeu que quando Jesus falou para ele: é necessário, para ver o reino do céu, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, então, faz esse questionamento: como pode isso? Um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe, que já tinha desencarnado, né? E voltar a nascer novamente. Aí Jesus repete para ele essa frase aqui: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus repetiu. Depois Jesus fala um monte de coisa para ele, fala que o que é da água, o que é do espírito é espírito. Fala um monte de coisa para ele nessa passagem. Mas não é o caso agora a gente entrar nessa área. Vamos então ver o que Emmanuel fala a respeito dessa passagem. O que Emmanuel diz? Diz Emmanuel o seguinte: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Ou seja, para ir para o reino do céu você tem que nascer de novo, quantas vezes precisar. Então, é clara, não deixa dúvida. Mas, né, diz ela, desviá-la para interpretações descabidas
pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Por que ele diz isso? Porque essa passagem foi deturpada, foi usada para outra coisa. Foi a passagem que eles usaram para, vamos dizer assim, instituir o batismo. Que o batismo é nascer de novo. Quando você batiza, você nasceu outra vez. E por que a igreja fez isso? Porque eles disseram, interpretando o Gênesis, que por causa daquela situação em que Eva pegou aquela maçã, comeu e deu para Adão, entrou o pecado no mundo, a morte, a necessidade de ganhar o pão com o suor do rosto. Foram expulsos do paraíso por isso. E nós sabemos que isso aí é uma alegoria. Era um casal simples, né? Como é que eles iam, de repente, passar por essa situação? E outra coisa importante é que como é que nós, depois de tantos anos, continuamos a sofrer o erro desse casal? Se aqui na terra, nós aqui na terra, se o meu pai matou alguém, a pena é dele. Os filhos não têm nada com isso, a não ser que os filhos ajudem. Mas vamos supor que seu pai matou alguém. Quem vai ser preso, condenado, julgado, cumprir a sentença, é você que cometeu o crime. E nós ficamos aí com essa história que pecado original, nós nascemos com ele. O Espiritismo fala assim, olha, nós temos realmente pecados de vidas passadas, quando erramos. Eu vou fazer aqui, daqui uns dias, uma palestra sobre o batismo, sobre casamento, sobre cremação, esses títulos aí que o pessoal que chama atenção, o pessoal gosta. Por que o Espiritismo não batiza? Por que não tem cerimônia de casamento no Espiritismo? A gente vai explicar isso aí. Mas isso é outra história. Mas então, gente, foi desviado essa passagem para justificar o batismo. Vamos ver que Emmanuel continuou dizendo o seguinte: a reencarnação é lei universal, é lei de Deus. Muitas pessoas falam, eu não acredito em reencarnação. O problema seu, é lei de Deus, você vai ter que reencarnar. Eu ainda me lembro de uma passagem, que eu sempre conto aqui, do Raul Teixeira, que ele fez uma palestra sobre a justiça da reencarnação. Uma palestra grande. Quando terminou a palestra, ele estava lá de fora, conhecendo as pessoas, chegou uma pessoa que frequentou a palestra lá, mas não era espírita, provavelmente de uma outra religião. Chegou e falou assim, olha, o senhor acredita mesmo em reencarnação? Raul olhou para ele e falou assim, olha filho, não acredito. Mas o senhor acabou de falar em reencarnação. Meu filho, eu não acredito em reencarnação. Eu sei reencarnação. É lei de Deus. É lei. Isso independe de eu acreditar. Mas o senhor me prova que a reencarnação existe? Eu não tenho que te provar nada. Você tem que fazer igual eu fiz. Eu também não sabia. Estudei, compreendi, e hoje eu sei a reencarnação. É lei de Deus. É a única coisa, filho, que justifica a diferença das pessoas. Com a reencarnação, você sabe, você justifica por que um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce feio, outro nasce bonito, um nasce num palácio, outro nasce na favela, um nasce tão saudável, outro nasce enfermo, um nasce enxergando tanto, o outro cego, um nasce escutando tanto, o outro surdo, um com tanta facilidade para falar e o outro mudo. Então, um paralisado enquanto o outro tem tanta facilidade de locomoção, a reencarnação explica. Fora disso, não tem explicação. Dizer que é vontade de Deus, foi Deus que quis, não é explicação. Então, é racional. Então, gente, reencarnação é lei divina. Acreditemos ou não, é lei divina. É lei. E ele prossegue. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, tudo aquilo que nós vemos, essas expiações, esse sofrimento, essas misérias, né? Essas doenças, né? Pessoa que nasce desde câncer, desde criancinha. Então, lá com a reencarnação tem explicação para isso. Porque não existe efeito.
reencarnação e lei de causa e efeito andam juntas. Não existe efeito sem causa. Se existe um efeito, tem uma causa anterior que provocou aquilo. Deus não comete injustiça. Deus é misericórdia. Se nós pegarmos lá no capítulo 3 do livro dos Espíritos, está lá, um dos atributos de Deus. Deus é bom, é soberanamente bom e justo. Então o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. A misericórdia, a justiça divina funciona, mas também é misericórdia. Então, quando você morre, quando você desencarna na linguagem de espírita, para onde você vai? Vai para onde você merecer ir. De acordo com aquilo que Jesus falou, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Você pode ir direto para uma colônia, você pode passar por um umbral mais leve, depende do que você fez aqui na vida. Por isso que a gente fala que a nossa vida está nas nossas mãos. Nós somos o Senhor das nossas vidas. Mas Deus é misericordioso. Todos terão oportunidade de evoluir, de resgatar o mal que fizeram, de se acertarem. Então, aquela pessoa está lá no mundo espiritual, chega uma hora em que ele cai em si. Porque quando nós estamos aqui, gente, nós não sabemos bem quem nós fomos, quem nós somos. Nós temos até alguma ideia pelas nossas tendências, né? Eu sou nervoso, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, né? Eu sou mentiroso. Por algumas coisas que você tem, algumas imperfeições, dá para você sentir quem que você foi, mas superficialmente. Agora, quando você está no mundo espiritual, você tem acesso ao que você andou fazendo antes. E aí você com a ajuda do seu anjo da guarda, seu anjo guardião, e mais aqueles espíritos amigos que vão avalizar a tua encarnação, te ajuda no seu planejamento reencarnatório. Para você vir para cá nas condições que você precisa. Nesse planejamento reencarnatório, algumas coisas são acertadas. Por exemplo, o corpo. Você vai com o corpo de um jeito, de outro. Vão surgir doenças em que idade. Essas coisas vêm mais ou menos acertadas. A profissão. A pessoa com quem você vai se casar. Ou não. Tem pessoas que vêm para não se casar. Né? Determinadas coisas vêm. O país que você vai nascer. A condição social que você vai nascer, quem serão os seus pais. O problema dos pais é um problema assim, mais complicado, porque os pais têm que haver um acordo lá para que os pais te recebam aqui. Quem estudou o livro Missionário da Luz viu o caso de Segismundo. Segismundo teve que, lá em cima, fazer um acordo com os futuros pais, porque ele tinha matado o cara que seria pai dele. Então, a gente vê que há uma conversação entre os pais, há um acordo, uma negociação, vamos dizer assim. E nós voltamos para cá. Né? Então, gente, muitas vezes o cara cometeu tantas asneiras, que ele pede para nascer, por exemplo, sem as mãos. Que ele usou a mão dele para esfaquear, para tirar os ossos, para matar, para furar o olho. A gente olha a história e vê quantas coisas faz. Então, quando o elemento se desperta do lado de lá, ele pede para nascer sem as mãos, às vezes. Quem leu aquele livro da Alemão de Pereira que fala sobre o suicídio, mostra lá que o elemento matou a amante dele com um tiro de revólver. E na reencarnação dele pediu para vir sem as mãos. Então, às vezes, o cara pede. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, gente. Muitas vezes, pelo livro de evolução daquele espírito, ele pede para vir sem as mãos. O que os benfeitores falam? Não, filho. Está no Evangelho. Sacrifício não, misericórdia quero. Então, você vai voltar com as mãos perfeitas para ser um cirurgião, para beneficiar muita gente. Para ser um médium de cura, usando as suas mãos para dar passes. Em vez de você vir sem as mãos, você vai com ela, mas para trabalhar.
Vem ser médium para ajudar as pessoas. Eu já li numa reunião de sexta-feira uma história de um médium. Que ele começou tanta estripulia na reencarnação passada que ele pediu cegueira, ele pediu aleijume, ele pediu orfandade, ele pediu miséria, ele pediu tudo que você possa pensar de sofrimento, ele pediu para poder pagar as coisas que ele fez, para poder resgatar os males que ele cometeu. E disseram para ele, no despacho da autoridade, vamos ser espiritual, misericórdia, sacrifício não, misericórdia quero. Você vai ser médium e vai trabalhar 20 anos na mediunidade para ajudar os sofredores. E ele veio. Chegou uma época dele que despertou a mediunidade. Ele começou a trabalhar na mediunidade. Mas chegou um ponto, ele começou a enjoar daqui. Toda semana, vou lá, aqui o pessoal reclamando, uma coisa. E começou a rarear as vidas dele no centro, até que ele não voltou mais. Então esse cara pediu aleijume, pediu cegueira, pediu orfandade, pediu lepra, pediu tudo quanto deram só a missão de trabalhar 20 anos. O que acontece com um cara desse? Ele afasta do trabalho. Começa vagarosamente a surgir enfermidades nele. Às vezes as mãos ficam paralisadas, as pernas, decorrência de não ter trabalhado. Aquelas energias, aquilo que ele pediu começa a surgir, às vezes nessa encarnação mesmo. Então, gente, nós pedimos, às vezes, coisas terríveis para reencarnar, mas a misericórdia de Deus nos dá, Deus não apressa a expiação. Deus não apressa a expiação. E ele prossegue aqui dizendo o seguinte: entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Não é isso que acontece aqui? O elemento comete aí, mata um monte de gente, né? Maníaco do parque, mais isso e aquilo, né? Motosserra. Esses caras são condenados a penas grandes, ficam presos anos e anos presos. Aqui na Terra acontece isso, né? Agora ele vai fazer uma comparação com a providência divina. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Às vezes, como é o caso ali de Segismundo e Adelino, né? Ia nascer um tinha matado o outro na reencarnação passada, iam nascer juntos novamente. Para quê? Para fazer as pazes. A mulher, por quem eles brigaram, ia ser mãe de Segismundo. Então, a providência divina coloca junto. Por isso que nós vemos, às vezes, nos lares, atribulações. Filhos que não combinam com o pai, filhas que não combinam com mãe, indisciplinados. Enquanto tem outros que são disciplinados, bondosos, estudiosos, o outro não quer nada, vicioso, não obedece ao pai. Muitas vezes, inimigos do passado. Muitas vezes inimigo do passado. Diz a espiritualidade que 70% dos nossos problemas nesta encarnação ocorre na família. São os problemas que nós temos na família. Com o cônjuge, com os filhos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os avós, com os parentes. Aquele grupo está ali junto ali para evoluir. Não é a primeira vez que eles estão juntos, tem exceções, mas estão juntos ali por algum motivo. Reencarnam juntos, né? Mas a misericórdia de Deus dá a oportunidade. Se eles falharem, vão ter outra oportunidade, às vezes em condições mais difíceis. Chegando às vezes até o ponto, gente, quando os espíritos não conseguem se acertarem, de nascerem 2 espíritos num corpo só. Nós vimos isso aí, os chipófagos, né? 2 cabeças num tronco só. Um quer dormir, outro quer assistir televisão. Já pensaram nisso? A dificuldade. Às vezes tem situação em que eles conseguem fazer cirurgia e separar, mas tem condições que às vezes não tem. Para separar, um tem que morrer. Acontece, às vezes tentam e às vezes um deles desencarna. Então, a providência divina dá todas as oportunidades para a gente crescer. E a gente vai crescer. É imposição divina.
Não adianta. Você vai passar por reencarnações expiatórias, difícil, mas vai, não tem jeito. Para a sabedoria magnânima, como disse, nem sempre o que errou é um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Às vezes nós vemos, de repente, um pai matar um filho, ou um filho matar um pai, numa família. Um escândalo, né? Uma coisa terrível. Mas Deus sabe as inimizades do passado, o que foi feito no passado. Então, por isso que ele diz aqui que não existe vítima 100% vítima. Como não existe algoz 100%. Alguma coisa tem por trás daquilo. Mas eles vão ter que se acertar. Vão ter que reencarnar junto novamente. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Eu acabei de falar aqui. Não tem 100% vítima e 100% algoz. Sempre alguém tem uma parcelinha de culpa. Se não é desta vida, é de outras. O pai, Deus, né? Contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificante, a fim de que aprendam a lei de amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então coloca junto aquelas pessoas, vai colocando junto novamente. Às vezes, de repente, você encontra uma pessoa como colega de trabalho, é um companheiro de outra reencarnação, que você tem atrito com ele, que ele vai lá, ele faz intriga de você. Outras vezes é o patrão carrasco, que te pega no pé, e isso, olha o horário, e aquilo. E... companheiros, às vezes, do passado. Então, gente, a reencarnação ela é uma bênção porque ela explica tudo isso. Né? A doutrina espírita ela é uma bênção para a gente, porque ela é uma doutrina que ela tem como bússola a caridade. Fora da caridade não há salvação. Os espíritos perguntaram como é que Jesus entendia a caridade. E aí eu lembro do Beto aí, BIP, né, Beto? Né? Benevolência para com todos, e indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Benevolência para com todos, gente. Bondade para com todos. Aí está a caridade material. Você ajuda um, ajuda outro, um alimento, uma roupa, um copo d'água, um prato de comida, né? Aí entra a benevolência, entra a bondade. A indulgência com as imperfeições alheias, compreender as pessoas, ter paciência, entender que aquela pessoa não é igual a você não é igual a ela. E o perdão dos pecados, né? Você perdoar o outro. Porque se você não se perdoar, você se amarra, você se acorrenta, você fica preso, você não evolui, você adoece, você atrai o obsessor e marca encontro em reencarnação futura, aquele que não perdoa. Então, por isso Jesus bateu tanto na questão do perdão. Então, a doutrina espírita coloca lá, propõe a lei de causa e efeito para demonstrar as diferenças, as dificuldades que tem na vida material. Então, é uma doutrina que ela consola, porque ela orienta. Uma pessoa, por exemplo, espírita, uma característica principal da pessoa espírita é a imortalidade. É acreditar na imortalidade. Porque se ele acreditar na imortalidade, ele compreende as coisas. Ele pensa 2 vezes, ele conta até 10, porque ele sabe que tudo que ele faz tem consequência para a vida futura dele, para o retorno dele à pátria espiritual, para essa vida mesmo aqui na Terra e para as próximas encarnações. E você
introjetando essa ideia de imortalidade, você se torna um pouco mais sereno. O que é uma pessoa serena? É aquela pessoa que compreende a vida. Sabe que de repente ele pode surgir na vida dele uma doença, nele ou numa pessoa da família. E ele aceita aquilo, faz o tratamento, cuida, se esforça. E sabe que se ele morrer, ele vai continuar vivo. O único problema que a morte traz para a gente, na realidade, para quem introjetou essa ideia de mortalidade, é o quê? É a saudade, é a separação daqueles que se foram, que a gente não vai ver ele mais aqui ao nosso lado. Mas ele continua vivo. Então, se você tiver essa ideia, essa sabedoria da reencarnação, da imortalidade, você compreende isso. Você sofre, você chora, mas você se consola mais rápido. Porque você sabe que aquele teu ente querido que partiu, continua vivo. E sabe também que se você partir, você continua vivo e continua amando os seus que ficaram aqui. E quando você puder, você vai ajudá-los. E vai reencontrá-los quando eles retornarem. Veja as vantagens da imortalidade. Uma outra coisa que o espírita, que é a característica do espírita, é a produtividade. Ele procurar produzir, trabalhar, em todas as áreas, seja no lar, seja no local de trabalho dele, seja na casa espírita. Aprender, estudar, fazer algum trabalho. Mesmo que ele esteja numa cama, ele não deixa de ser produtivo, porque ele ora para os outros. Ele compreende aquele sofrimento dele lá na cama, mas ele está lá orando pelos outros. Então, é o acolhimento produtivo. Outra coisa é a mediunidade. Quem é espírita sabe que a mediunidade é uma realidade. Sabe que os espíritos nos influenciam e que também nós podemos influenciá-los. Que nós podemos influenciar os desencarnados que estão ao nosso lado. Receber a influência dos espíritos. Então a mediunidade está presente na nossa vida. E o espírita também desenvolve uma coisa que se chama bondade. E essa é uma das coisas importantes da vida. Mas não é fundamental. O fundamental na nossa evolução chama-se adquirir habilidades. Aprender. Quanto mais coisa a gente conseguir aprender na nossa vida, melhor. Porque imagine se você for uma pessoa bonzinho, muito bonzinho, atende os outros, fala baixinho, não cria casa com ninguém, está desenvolvendo a bondade. Mas e a habilidade? Quando você desencarnar, o que você vai fazer no mundo espiritual? Qual a habilidade que você tem? Vai ser o que lá? Faxineiro? Porteiro? Que é o que você não tem habilidade. Então, por isso, tudo que você puder aprender de eletricidade, de mecânica, de medicina, de saúde, de culinária, tudo que você puder aprender é bom para aqui e depois. Tanto que os antigos falavam, o saber não ocupa lugar. Na nossa cabeça, na nossa inteligência cabe tudo. Entendeu, gente? Então, nós temos que aproveitar a nossa encarnação aqui na Terra. Porque ela passa muito rápido. Não podemos perder essa oportunidade. O que eu queria chamar a atenção é isso, é que Jesus falou em reencarnação. Não porque essa palavra não existia, reencarnação. Mas ele falava em ressurreição. Como já li aquela primeira mensagem, hoje, e esta aqui. Não verás o reino de Deus se não nascer de novo. Esta é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus, é a gente poder ter vidas sucessivas. Quantas reencarnações nós já tivemos? Como nós já fomos piores do que somos hoje? A cada reencarnação nossa, nós vamos adquirindo virtudes e nos livrando de imperfeição. Nem que seja uma só, mas nós vamos adquirindo. Nós sempre voltamos para o lado de lá, melhor. Dizem que tem alguns que marcam um passo. Não progridem, mas também não retrogradam. Não voltam para trás. A gente vê pessoas ali, né? Lá naquelas marquises, deitado, ali, drogado, alcoolizado, né?
Fala, nossa, que reencarnação perdida, né? Não é, gente. Aquela pessoa que está lá tem o mesmo valor aos olhos de Deus do que qualquer um outro. Um doutor, um ministro. É filho de Deus do mesmo jeito. E Deus tem mecanismo para fazer com que ele evolua. Às vezes, nessa reencarnação, ele está lá se alcoolizando, se drogando, encurtando a sua vida. Mas, na reencarnação passada, ele foi pior. Ele foi salteador, matava pessoas. Nessa, ele não está fazendo isso. E seja como for, está trazendo uma aprovação para a sociedade, né? Que vai ter que conviver com eles, ajudar de alguma coisa, de outra. Né? Eles vão aprender, às vezes, se tornar humilde quando eles estendem a mão e pedem uma moedinha. Deus não perde nada. Então, vidas sucessivas é realidade. Reencarnação é realidade. Então, fica aí essa mensagem para a gente refletir a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui a respeito. Esse assunto da reencarnação é muito vasto, né? Muito vasto. Nós temos sempre muitas reencarnações, né? Quantas nós já tivemos e quantas nós teremos ainda. Porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Até que nós nos tornemos espíritos de segunda ordem, espíritos bons. E a característica do espírito bom, o que é? É não ter essas imperfeições, as paixões, né? As imperfeições que nós temos. Eles não têm raiva, eles não têm ódio, não têm mágoa, não têm inveja, não têm ciúme. E nós já temos isso aí. Nem que seja uma, nós temos. Ou mais de uma, né? Então, por isso, vamos aproveitar essa reencarnação nossa. Vamos adquirir o máximo de conhecimento, de sabedoria. Né? Qual a finalidade da vida? Evoluir. E para evoluir, buscar conhecimento e desenvolver a bondade. Então, fica aí essa mensagem. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ilumine. Nós vamos agora fazer uma prece final para encerrar a nossa reunião. Nós que estamos aqui e também aqueles que estão em casa, vamos fechar os nossos olhos e nos lembrar de Jesus, quando Ele disse: na vida só tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Quando estiveres aflito, vinde a mim, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então vamos pedir a Jesus que permita a espiritualidade aqui presente, os anjos de guarda dos nossos irmãos que estão em casa, que possa abençoar as águas que foram colocadas ao lado, que possa fazer verter do alto as energias divinas, para que aquelas pessoas continuem a ter esperança, a ter confiança em Deus, a se lembrar que tudo passa. Que essas aflições que nós estamos passando com essa pandemia vai passar e vai deixar algum ensinamento na nossa vida. Vai nos deixar o ensinamento de quanto nós somos frágeis, de quanto nós somos impermanentes aqui. Então vamos pedir aos benfeitores que possam ir até os hospitais, abençoar os médicos, os enfermeiros, fortalecê-los, os trabalhadores da saúde. Fazer verter do alto sobre os enfermos a luz divina, a energia curativa que possa curar, que possa aliviar os nossos irmãos que estão em sofrimento. Que possam ir nos lares onde estão os nossos familiares, os nossos amigos, e também verter sobre eles a luz divina para fortalecê-los, para acalmá-los, para curá-los, para aliviá-los, para enchê-los de esperança. Que os benfeitores possam também
abençoar os nossos governantes de todas as áreas, federal, estadual, municipal, para que eles tenham consciência da importância do trabalho deles em benefício do bem comum. Então, nós vamos ficar alguns minutos em silêncio, mentalizando aquela pessoa que nós queremos que seja ajudada, que seja amparada. Esteja ela onde estiver, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, nas regiões de sofrimento do mundo espiritual, que os benfeitores, os trabalhadores do Cristo possam abençoar essas pessoas. Nós vamos então mentalizar luz sobre essas pessoas. Senhor Jesus, que a tua luz venha sobre todos nós. Nós vamos pedir para uma companheira nossa, de onde ela estiver, fazer para nós a prece de Cáritas, aonde todos que estão em casa ou estão aqui poderão acompanhar, vibrando para os seus familiares, para os seus amigos, para os companheiros de trabalho, para os vizinhos. Então, vamos pedir à nossa irmã Fátima para fazer a prece de Cáritas. Por favor, Fátima. Deus, nosso Pai, que seja todo poder e bondade, dai força a quem que passa pela provação, dai a luz a quem procura a verdade, põe no coração do homem compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante estrela guia, aflita consolação ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito da verdade, a criança o guia ao órfão. Pai, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não nos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento verá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. A poder, a vontade, a beleza, a perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos forças de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde deve refletir a vossa santa e pura imagem. Cáritas, Pai, caridade por toda a humanidade, que assim seja. Que assim seja, que todas as pessoas que nós pensamos nelas, que nós vibramos por elas, porque nós radiamos as nossas energias em benefício delas, elas nesse momento estejam envoltas na luz do Cristo. E assim nós vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo a Deus pela vida, a Jesus pelos seus ensinamentos e a espiritualidade pelo amparo, pela ajuda. Deus nos abençoe a todos. Em nome dele está encerrada a nossa reunião. Que assim seja.